Olá! Vamos iniciar o módulo 2 do curso Gestão do Uso de Medicamentos no Município, sobre o processo de gestão do uso de medicamentos. Nesse módulo, nós vamos conhecer um pouquinho todas as etapas relacionadas à existência e o ciclo da assistência farmacêutica, que é o nome técnico que nós usamos para a gestão de uso de medicamentos. Para a gente fazer um resumo do módulo anterior e a ligação com esse, no próximo slide, a gente trouxe a essência da assistência farmacêutica, né? Para que ela existe? Por que eu tenho que pensar ela? Ela tem como objetivo alcançar o acesso e o uso racional de medicamentos. Então isso é muito importante. Para quando eu olhar para o funcionamento da farmácia municipal, eu preciso pensar, ela está garantindo só o acesso, está garantindo o uso racional também, frente aos conceitos que a gente já viu? O medicamento, ele é o insumo essencial. Então, ou seja, apesar da gente entender no conceito do uso racional, que às vezes a melhor terapia não envolve medicamento, quando ele é necessário, precisa ter eficácia, segurança, qualidade comprovadas e avaliadas continuamente. Então eu preciso ter um serviço de controle de qualidade interno e externo quando eu utilizo medicamentos. É um conjunto de ações integradas e descentralizadas. O que isso significa? Que apesar do nome farmacêutica, o farmacêutico ele é um ator da assistência farmacêutica, mas ele não é o único, né? Os médicos, enfermeiros, o pessoal da logística, os atendentes, os usuários, o prefeito, o secretário, a Defensoria Pública, a Procuradoria do município, todas as pessoas estão envolvidas, de alguma forma, na regulação ou na inclusão de ação desse sistema de assistência farmacêutica. Por isso que, como eu falei no módulo anterior, nós temos que pensar num organograma em que a assistência farmacêutica esteja abaixo da secretaria. Ela tem que ser um setor dentro da prefeitura. Ela busca os melhores resultados de saúde possível, com base em diretrizes e protocolos pré-estabelecidos. Então isso significa que, ao mesmo tempo que eu estou buscando resultados de saúde da população, eu tenho que estabelecer regras, né? A assistência farmacêutica, ela precisa de regras, tanto para quem prescreve, como para quem dispensa, para quem administra, para quem utiliza. As regras têm que ser claras. E o município tem muita liberdade de criar essas regras, a gente vai ver daqui a pouco. E tem o farmacêutico, então, como um profissional essencial para a sua execução. Ele é um ator importante, mas como vimos no Colégio Americano de Farmácia Clínica, ele que possui a expertise sobre a gestão da farmacoterapia. Então ele deveria ser o profissional mais adequado aí, que deveria estar à frente de um comando de assistência farmacêutica. No próximo slide, nós vemos como a assistência farmacêutica se organiza no SUS. Ela se organiza basicamente por linhas de financiamento e de responsabilização. Então, os componentes da assistência farmacêutica, eles têm formas diferentes de serem executados, mas o objetivo é o mesmo. A assistência farmacêutica é uma só, apesar de ter os seus componentes com responsabilidades diferentes. No município é onde isso vai acontecer. Então vamos pensar nos componentes. Nós temos o componente básico, o componente estratégico e o componente especializado da assistência farmacêutica. Então, o componente estratégico, ele tem um objetivo de tratar doenças que existam protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né, elaboradas pela Conitec, a Comissão de Incorporação de Tecnologias do SUS. E, além disso, ela também serve para tratar condições com tratamentos um pouco mais elevados, de alto custo, ou de doenças básicas, né, doenças comuns de atenção primária, que evoluíram para algum desfecho importante. Como a gente sabe muito bem, esses protocolos, eles vêm prontos do Ministério da Saúde. Então, o município ele não tem gerência
sobre a forma que esses protocolos devam ser aplicados, que é a mesma em todo o país. O componente estratégico é bem semelhante ao componente especializado. A diferença é que, devido a questões epidemiológicas de interesse de mercado, existem algumas doenças infecciosas, algumas condições crônicas, né, infecciosas, que precisam de um aporte de trabalho do governo federal para que o tratamento continue a existir. Então, o componente estratégico é mais ou menos isso. Ele foca também doenças específicas, né, com protocolos estabelecidos de responsabilidade federal, que eles vão elaborar o protocolo e também fornecer, adquirir os insumos e distribuir aos municípios e aos estados, né? O componente especializado, ele tem uma responsabilidade tripartite. O federal é responsável por alguma parte, o estadual é outra, e o município também tem uma responsabilização quando um medicamento que está no protocolo do componente especializado também está no componente básico, ou seja, quando tem essas duas, essa colisão de tratamentos, aí o município tem que se responsabilizar pelo fornecimento do componente estratégico. Mas o que eu queria deixar mais específico aqui é o componente básico, que é o de responsabilidade do município. O termo básico e a própria forma de financiamento do componente básico, que vocês vão ver mais a fundo com a professora Carla, dá uma ideia de que o componente básico é mais simples, que ele tem que ser executado conforme uma lista que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Eu não vejo assim. Eu penso que o componente básico é o componente em que o município tem total gerência. Ele pode elaborar o seu rol de medicamentos, estabelecer os seus protocolos clínicos, pode incluir medicamentos que tenham critérios epidemiológicos que faz necessário existir naquele município. E não só uma adesão à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que nós vamos ver na próxima aula. Então, o município ele pode alterar, modificar o seu rol de medicamentos de acordo com a necessidade epidemiológica da sua população. Qual é a diferença, então? É que o financiamento desses medicamentos, ou seja, o recurso da assistência farmacêutica básica, que é tripartite, que é uma parte federal, uma parte estadual e uma parte municipal, ele só pode ser investido em medicamentos que constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Isso ajuda a selecionar melhor os medicamentos, porque eu sei que estes medicamentos possuem essa linha de financiamento já estabelecida. Ou seja, se o município necessita de um medicamento que não está na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, mas possui justificativa epidemiológica para ele poder existir, ter na sua lista, ele pode ter. A questão é o financiamento, ou seja, quem vai bancar esse medicamento é o município e ele não pode ser com recursos da assistência farmacêutica básica, dessa fonte de financiamento. No próximo slide, nós vamos ver, então, o mapeamento da assistência farmacêutica. Qual é o ciclo que a gente vai discutir os aspectos importantes sobre como fazer a gestão de medicamentos no município? Eu escolhi esse ciclo porque ele é mais fácil de compreender. Mas nós temos que entender, como a gente viu no módulo 1, que a assistência farmacêutica é muito mais do que isso. Esses pontos, eles trazem muito a ideia da logística da assistência farmacêutica e não dos resultados em saúde que a assistência farmacêutica pode alcançar. Então, nas próximas aulas, vamos trabalhar esses pontos, trazendo a reflexão para os resultados da assistência farmacêutica. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!